Boa noite, gente. Estamos aqui na nossa super série Remando em Preservação, né? Você sabe que todo grande canal tem que ter uma série. A gente não é Netflix, mas a gente está fazendo a nossa série aqui, que para mim é muito melhor que todas essas aí das superproduções, né? E nosso amigo Márcio e seu companheiro Niltinho fizeram aquela epopeia naquele verão quase inverno, e hoje a gente vai encerrar a série com o último programa. Então, vamos ver aí como o Márcio vê isso, né? Márcio, por favor, suas palavras aí, pode começar aí. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite aí aos amigos, familiares presentes mais uma vez. 11º episódio. Foi muito difícil a gente conseguir transformar 81 dias de viagem, né, com quase 1 tera e 200 gigas de imagens e tanto conteúdo e tantas histórias, né, e transformar isso em apenas 11 episódios e afunilar isso num conhecimento a ser apresentado aqui, nesse formato que para mim foi um grande aprendizado, formato novo, né? Tudo novo para mim. E esse projeto se afunilando junto com o encerramento da minha graduação, que eu estou na fase final, e quantas pesquisas, quantos livros, né? Quanto conhecimento, quanto aprendizado. Então, eu quero agradecer primeiramente ao professor Alfredo já que estamos encerrando essa série e essa etapa, né, da minha vida acadêmica. Agradecer ao professor Alfredo pela oportunidade, né, por ter acreditado no projeto, por ter acreditado em mim e para a gente poder dar as mãos aí e terminar esse ciclo e começar um novo. Quero agradecer também a minha família, a minha esposa Mariana, minhas filhas, Jade e Lua, a minha família, a minha sogra, meu sogro, irmãos, cunhadas, cunhados, a mãe de minhas filhas, que é minha irmã, hoje é uma pessoa muito importante para mim, Tati, minhas ex-cunhadas, que são minhas irmãs em Brasília, meu irmão Marcelo, minha mãe, enfim, primos, tios, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Falar também da presença de meu pai, do meu irmão, Marquinhos, que vieram a falecer de Covid no ano passado. E meu pai, inclusive, conseguiu presenciar a expedição inteira, veio a falecer 15 dias depois do encerramento da expedição. Então, eu me sinto muito feliz porque a gente conseguiu fazer uma expedição sonhada e eu consegui, né, com o apoio de muitos amigos que ajudaram financeiramente, né, com o projeto teve um sistema de arrecadação como se fosse uma vaquinha online, né? A gente arrecadou dinheiro de todos os lados, né, apoios de patrocinadores, né, e a gente pretende ainda transformar isso numa TV web mais comercial, em formato mais de filme e entretenimento, né? E aí os patrocinadores vão estar bonitinhos aparecendo lá, eu não preciso citá-los agora. Mas falar dos amigos queridos, familiares que puderam contribuir também financeiramente. Foi uma luta de 2 anos, foram 2 anos virando noite, né? Empregado no período de pandemia, acreditando num sonho que eu acho que nem eu, nem Mariana que estava do meu lado, e nem minha família, nem amigos sabiam o que é que isso poderia me gerar, né? E eu digo que eu não busco muito dinheiro nas coisas que eu faço. Graças a Deus eu consegui o que eu realmente buscava, né? Que é ter um orientador de pesquisa, fazer com que o meu projeto se transformasse em algo acadêmico, científico, poder delinear um rumo de estudo e de pesquisas. Eu acho que eu encerro esse ciclo com tudo isso, né? Eu acho que foram muitas conquistas que não são quantificáveis financeiramente, mas que têm um valor realmente que não se quantifica. Então, eu me sinto feliz, muito feliz, por ter chegado até aqui e concluído esse projeto com êxito, diante do verão, que não foi um quase inverno, não. Foi um inverno muito pior do que os invernos. Foi uma expedição dificílima, geograficamente, pressão emocional para todos os lados, dinheiro,
risco de vida, enfim, uma série de fatores que quem estava nos bastidores para saber, que muitos chamavam de grande maluquice, e hoje eu sei que foi mesmo, mas que bom que foi uma maluquice que deu certo, né? E que aconteceu e abriu portas aí para a gente poder continuar investigando, né, professor? Continuar estudando e abrindo Na caminho. verdade, muitos continuam chamando de maluquice, né? Mas o que seria da vida sem as maluquices? Não é. É verdade. Agora, deixa eu te dizer que estão assistindo a gente aqui, Uhum. muitos amigos nossos, na verdade já tem uma boa quantidade, mas eu queria agradecer a presença aqui de nosso amigo Chico Índio, que resolveu prestigiar aqui a nossa live. Um Muito dia desse bom. um dia desse eu vou chamar ele para a gente trocar umas ideias aqui no canal. Chico está ali. Na verdade, tem muitas pessoas parabenizando você. Um é ele, né? Mas tem gente aqui, Luciano Coutinho, Meu cunhado. Vila Francisco, dizendo que a expedição foi um show. João Guilherme, Tatiane Braga, Marcelo Torres. Meu irmão, a Esse é mãe de seu minhas irmão, né? filhas. Pois é, ele está querendo dar uma saudação aqui a gente, a mim também, e agradecendo aqui a nossa live. Pois é, a gente não é Netflix, mas tem uma série legal, tá vendo? E tem uma pessoa também, Cruyff. Meu colega. Seu aluno também, professor. Cruyff, meu Cruyff é aluno. nosso colega aí da UNEAD. Lourdes Vasconcelos, Minha mãe, Mariana, essa eu acho que você conhece. minha esposa, minha princesa. Mariana Coutinho. Certo? Está dizendo que você foi retado em cumprir toda espécie de aventura. Mas ela é suspeita para dizer uma coisa dessa. Ela que aguentou 2 anos aqui de choro. Choro aqui e choro durante a expedição. Jade está mandando um monte de coração para você. Minha filha mais velha. Pois é. Te amo, meu amor. É o pessoal que ficou torcendo para o tubarão não lhe comer naquele dia. Porque você já contou, né? Em uma das expedições aí, que você viu aquele tubarãozão passando por baixo. Assim, eu acho que foi no último episódio. Foi. Lá em São Mateus. Foi. Próxima. Região de São Mateus, São Mateus, O litoral de São Mateus. Antes da gente bater um papo sobre a última, e na verdade com essa live aqui, a gente encerra aquele projeto. Então, de certa forma, aquele projeto termina hoje. De certa forma, a sua aventura de remar até o Rio, o litoral do Rio, termina hoje, a não ser realmente que alguém faça aquela produção que você está falando, né? Vai ficar gravado aí no canal. Você pode botar no seu canal também, não tem problema nenhum, viu? Já está lá. Pronto. Então a gente joga para poder a gente ver aqui. Jade também é suspeita, mas ela está dizendo que te ama aqui, certo? Ela está aqui afirmando isso publicamente. Minha lindona. Então, vamos ver aquele filme? Vamos. Deixa eu ver se ele está aqui. Então, gente, eu vou passar aqui um filme que, se eu estiver errado, me corrija. Ele selecionou algumas cenas do último trecho da viagem, tá? Já no litoral entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Vamos ver. Todo o litoral sul do Espírito Santo, a partir de Vitória, até a entrada do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui. Veja o áudio, professor. Tá sem áudio, né? Eu acho. Então, eu vou ter que compartilhar de novo. Espera aí. Porque tem um botãozinho aqui no Zoom e a gente tem que... Se a gente esquecer, fica sem som. Uhum. Agora vai. Pode botar a tela cheia. A tela está cheia. Dá 2 cliques. Aí para trás aí a terceira ponte, saindo da Baía de Vitória, uma Barra do Jucu. Hoje eu não acordei muito bem, tossindo, moleza no corpo, desde ontem.
Tomei um de pirona agora de manhã, um de noite. Ontem de noite, um agora de manhã. Pra ver se eu melhoro. Como a remada é curta, vamos para Barra do Jucu e lá vamos ficar 48 horas. Vou aproveitar para descansar. Ficar inteiro aí para a sequência da viagem. Chegamos aqui na Barra do Jucu, ó. Terra do Gordinho, meu irmão. Tem a previsão de então a frente fria. E vamos ver como é que essa frente fria vai chegar. A depender da situação, vamos ficar aqui talvez, não sei, talvez 2 ou 3 ou 4 dias. Vamos ter que esperar. Até porque a gente está negociando com a natureza, né? Eu me chamo Beatriz dos Santos Rego, eu tenho 54 anos e participo da banda de Congo há 34 anos. A nossa cultura, a cultura do Congo na realidade, só vai se achar a mesma aqui no Espírito Santo. Os instrumentos principais é o tambor e a casaca. O tambor, um instrumento africano, e a casaca, um instrumento indígena. Hoje na banda de Congo eu toco todos os instrumentos e eu sou a única mulher do Espírito Santo regente de uma banda de Congo. A casaca é um instrumento indígena, ela é feita de madeira e tem as costelas feitas de bambu. Conta-se que é um instrumento indígena porque foi os primeiros habitantes do Brasil. E assim como as casacas, creio na minha história e na minha concepção de todos esses anos que as bandas de Congo também têm origem indígena. Primeiro indígena e depois teve a influência dos negros, fez com que formasse as bandas de Congo. A forma de bater, cada região tem a sua história, a sua composição de instrumentos, mas o principal mesmo é o tambor e a casaca. Meu pai é da primeira formação das bandas de Congo aqui da Barra do Jucu. Ele participa da banda de Congo desde 1952, né? Desde a idade de 12 anos. E hoje ele é o mestre mais antigo que tem nas bandas de Congo. Ele está com 81 anos. Mas, pelo que a gente entende, as bandas de Congo é indígena. Por quê? Porque os índios, eles ocavam os troncos de madeira, colocavam uma pele de animal, que poderia ser tanto como boi, como carneiro, qualquer pele de animal, e ali eles faziam as danças, tanto que a dança do Congo, na realidade, é uma dança indígena, é uma dança indígena mesmo, a gente vai assim, ó, com as pernas, assim, é indígena. Depois, com a influência dos negros, que veio a parte mais forte do tambor, a batida mais forte, né? Veio mais o gingado do negro. Os tambores indígenas eram isso aqui, ó. A madeira é um tronco de árvore, né? Que eles colocavam uma pele. Aqui nessa caixa, né, nesse instrumento, tem o couro dos dois lados. Mas o tambor, na realidade, o couro é de um lado só. Tá? Essa aqui era um instrumento do seu Honório, né? Que ele tocava, na casa dele, ele tocava muito isso aqui. E hoje os instrumentos são feitos, com o passar do tempo, pararam de usar o tronco de madeira e na nossa formação já era barrica de vinho que eles aproveitavam, só colocava a pele do boi, né, o couro do boi. Hoje, depois de 2000 para cá, meu pai desenvolveu a técnica de fazer os instrumentos. E hoje ele faz instrumento assim, praticamente sozinho, ele faz um tambor. Tanto na confecção, na cortar madeira, tudo, até na parte de ancorar o tambor, ele faz sozinho. Antigamente ele não tinha isso, mas aí, com o passar do tempo, né, já são mais de 20 anos, ele foi desenvolvendo e aprendendo, aperfeiçoando, e hoje ele faz um tambor sozinho. Agora nós vamos lá na fábrica do mestre Daniel ver como é que ele faz esse processo de produção dos tambores do Congo. Não é isso? Isso. Vamos lá, mestre? Vamos lá. Eita. Em 2000, aí eles
eu fui promovido a um mestre aqui da banda do Mestre Honório, em 2000. Então tinha 6 tambores a banda. Aí eu procurei barriga para comprar, não achava barriga para comprar, para mim fazer encorar os tambores. Porque os tambores que tinha, tudo era de barrica. Eu disse, eu vou fazer. Aí começamos a fazer tudo, mas nós quebrava tudo, mas não fazia. Eu e Vitalino, não dava certo. Depois eu fiz. Depois o Vitalino saiu, aí eu fiquei sozinho. Aí eu disse, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque não é possível. Nunca vi ninguém fazer, mas comecei a fazer, eu já comprava as peças também, tudo já pronto também, as peças também, as madeiras, acho que isso aqui já dá um desse, ó. Aí eu, depois eu já fazia isso aqui, depois já comprava a chapa, já fazia os arcos também, agora eu faço tudo. Até encorar sozinho, que era 2 pessoas para encorar, hoje eu encoro sozinho. Esses tambores aqui tem 3 dias, 4 dias foi encorado. Encorei, né, dentro de 4 dias atrás, eu encorei 10 tambores. Aí eu comecei a fazer os tambores, aí eu já faço tudo. Isso aqui, eu compro a madeira aqui. A gente já compra essas tábuas aqui de 3 metros, eu corto tudinho do tamanho, porque eu faço diversos tamanhos, não faço um tamanho só. Pega a tábua aqui, ó. Vou pregando essa roda aqui, ó. Vou pregando eles aqui, ó. Bota aqui, vou pregando tudinho, de uma a uma, eu pego tudinho. Isso aqui, ó, a roda. Depois eu vou fechando ele tudinho, quando eu fecho tudinho, aí eu tiro a roda de dentro, já vou para fazer outro. Essa roda aqui dentro já vai fazer outro, do mesmo tamanho. E esse aqui eu fecho tudinho que fica igual o que tem pronto aí, ó. Desse jeito aqui, ó. Esse já foi encorado agora, esses dias, ó. Vamos agora ter o privilégio aí de ver o mestre Daniel tocando aqui, exclusivo pra gente, sem banda. Só eu e ele. Que beleza. Vamos lá. Tu tá bom? Quer tocar uma coisa? Não. Eu quero ver o senhor tocando. Então vamos lá. Rapaz, ó, registro histórico aqui. Cheguei aqui na Barra do Jucu, fui recebido pela banda de Congo Mestre Honório. Uma beleza. Aí vim conhecer a família de perto, o mestre Daniel, a esposa, as filhas, Beatriz, Jaciara. Então vamos ver essa banda aqui familiar tocando, né? Embora,
fui soldado, já fui valentão. Hoje eu me vejo nessa prisão. Já fui soldado, já fui valentão. Hoje eu me vejo nessa prisão. Os olhos daquela moça maltratam meu coração. Eu queria falar com você, tenho medo, se não falo não. Eu queria falar com você, tenho medo, se não falo não. Já fui soldado, já fui valentão. Hoje eu me vejo nessa prisão. Já fui soldado, já fui valentão. Hoje eu me vejo nessa prisão. Os olhos daquela moça maltratam meu coração. Eu queria falar com você, tenho medo, se não falo não. Eu queria falar com você, tenho medo, se não falo não. Já fui soldado, já fui valentão. Hoje eu me vejo nessa prisão. Já fui soldado, já fui valentão. Hoje eu me vejo nessa prisão. Os olhos daquela moça maltratam meu coração. Eu queria falar com você, tenho medo, se não falo não. Eu queria falar com você, tenho medo, se não falo não. Já fui soldado, já fui valentão. Hoje eu me vejo nessa prisão. Já fui soldado, já fui valentão. Hoje eu me vejo nessa prisão. Os olhos daquela moça maltratam meu coração. Eu queria falar com você, tenho medo, se não falo não. Eu queria falar com você, tenho medo, se não falo não. Estamos aqui na Barra do Jucu, convidados aqui pelo nosso amigo querido, Gordinho. Chegamos aqui após 1.003 quilômetros de remada, 1.023 quilômetros de remada, para mostrar para vocês a riqueza, essa beleza que é o Congo da Barra do Jucu, que é um projeto de uma banda chamada Mestre Honório. E nós temos o privilégio hoje, né, de ter o Mestre Daniel, que é o mestre mais antigo do Congo da Barra do Jucu. Vamos lá, galera? Vamos mostrar esse Congo bonito aí, essa riqueza cultural, essa herança, essa resistência da cultura brasileira. Fala, Milton, e a expectativa? Como é que é? E a expectativa, tá? Depois de 7 dias parado, a expectativa tá ótima hoje, né? Mar de Almirante, ventinho ótimo, perfeito, como a gente gosta para remar. Eu acredito que nós vamos fazer aí em 4 horas. Perfeito. E aí, Márcio? Se preparando. Consegui esse chapéu aqui com o Gordinho, perdi o meu para variar. E aí vamos lá, cada dia um chapéu novo agora. Show! Bora! Dia lindo! Vou saindo com o coração partido, com muita saudade dessa galera maravilhosa. Eu fiz amizade aqui, esse carinho, esse amor. Isso é que dá mais energia, né, para continuar nessa viagem. Quando a gente está nos perrengues, eu lembro desse carinho das pessoas, do amor. Aí supera tudo, né? Muito bom. Show! Então, Paraíba. Escutei bastante durante esses 7 dias. Praia da Concha, conheci uma figura que toca foguete antes de chegar Puim! Puim! O famoso Puim! O Puim é uma figura folclórica daqui, né? Ele é, ele é. E é uma honra, estou aqui me despedindo da grande campeã mundial de surf. Que veio aqui fazer essa logística, né, dar esse apoio. Inclusive é ela que vai nos empurrar para a água, né?
com muito prazer. Lasquinha, né? Com muito prazer. Lasquinha, cultura campeã mundial. Se Deus quiser. Olha, quero deixar essa mensagem para vocês aqui, que vocês vão no caminho dessa luz. Deus abençoe vocês. Prazer enorme poder receber vocês aqui na minha terra, no meu mar, que me projetou para esse mundão aí. Obrigada pela visita. Beijo, vão com Deus. A Barra do Jucu sempre teve no meu coração, sempre. Tantas vindas aqui para competir, Campeonato Brasileiro de bodyboard, capixaba, tantos amigos queridos, né? E hoje não podia ser mais especial, né? Vocês tornam o nosso momento especial. Então cada despedida é única. E essa aqui, então eu disse que não ia chorar. Então muito especial estar aqui, a minha tia, a Luna, a Neymara, Gordinho, Vanúzia, vieram aqui abraçar a gente. Eu fico emocionado mesmo porque é amor, né, gente? Vigiai! Orai, orai, orai! Tudo posso naquele que me fortalece! 1, 2, 3! Tudo posso naquele que fortalece Jesus! É isso aí, hoje eu acho que é o 74º dia, se eu não me engano, 74 dias de expedição. Ficamos 15 dias parados aí entre Vitória e Barra do Jucu. Já falei da virose, hoje ainda um pouco fraco, mas estamos remando. Estamos remando para Guarapari, vamos chegar em Setiba hoje. Maravilha, essa expedição está sendo assim. Tem cidade que a gente chega, no outro dia a gente quer partir, quer ir embora, né? E tem lugares que a gente chega e quer ficar. Finalmente, chegando em Anchieta, remada dificílima. Meu corpo só tá de cama. E um mar cristalino aqui para tentar dar uma moral. A cidade histórica do Padre José de Anchieta, o jesuíta, que veio com a missão de catequizar os índios. Uma parada aqui estratégica em Anchieta. Ontem eu estava muito mal. Chegamos aqui com 38 km remados, ainda muito debilitado em função da virose. E acabei almoçando por aqui, comi uma coisa que não foi legal, vomitei 2 vezes de madrugada, diarreia. Então assim, eu estava muito debilitado. Aí ficamos mais um dia aqui na casa de Tiago. Decidimos dormir de novo aqui hoje, manhã, e só viajar na segunda-feira, no dia 17. Então acabamos que ficamos 3 dias aqui em Anchieta, né? Sou Thiago Holanda Basílio, sou cearense e estou aqui no Espírito Santo já desde 2012. Sou engenheiro de pesca e estou trabalhando aqui no Instituto Federal Campus Piuma, aqui desde 2012, né, na área da graduação em engenharia de pesca e dando aula nos cursos técnicos em pesca e cursos técnicos em aquicultura. E a gente desenvolve ações aqui de levantamento da biodiversidade, né? Eu trabalho com os pescadores aqui no litoral sul, principalmente em Piuma, Itapemirim, Anchieta. E a gente vem acompanhando, né, esse trabalho feito pelo Márcio, né, pelo Hamilton, né, na expedição, muito interessante. E aí desde 2012 a gente vem desenvolvendo levantamentos, né, sobre o histórico dessa atividade pesqueira, sobre o processo de ocupação, principalmente lá de Piuma, do município de Piuma, como é que a comunidade se transformou ao longo do processo histórico, né? Como a comunidade
ela vem se transformando e vem se adaptando ao turismo que chegou de uma forma bem predatória e modificou as relações, né, pesqueiras, as relações sociais que antigamente eram uma vila de pescadores, e aí o turismo com a especulação imobiliária foi tomando o local, né, onde acesso dos pescadores. Então a gente vem fazendo esse trabalho, né, para levantar essas características ambientais, sociais, econômicas, tecnológicas. E esse trabalho foi fruto da minha tese de doutorado, né? A gente em 2016 publicou esse livro que trata das unidades ambientais e a pesca artesanal lá em Piúma. Então a gente descreve as atividades pesqueiras, a gente descreve o histórico das atividades pesqueiras, né? Faz todo esse levantamento das espécies, da produção, da diversidade, fala dos sistemas de pesca e como as atividades pesqueiras elas se transformaram, né, como elas vêm resistindo ao longo desse processo histórico, né, de transformações. Meu nome é Rafael Macieira, eu sou oceanógrafo, sou pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo e CNPq atualmente. Eu sou especialista em peixes, trabalho com taxonomia, biodiversidade, ecologia e conservação, né, dos peixes marinhos e costeiros, né. E os meus trabalhos estão muito associados, né, com a cadeia Vitória Trindade, né, que é uma série de montes submarinos que fica em frente ao Espírito Santo. Então, buscar conhecer novas áreas, novos ecossistemas, a importância, né, e associado a tudo isso, a questão da conservação. Basicamente é um grande desafio se estudar, né, conhecer o litoral antes que ele seja alterado ou modificado, né, pelas ações humanas, né. A gente vive na época chamada antropoceno, né, onde as atividades humanas a nível global elas causam mudanças significativas, né, nos ecossistemas globais. O Brasil, para vocês terem uma ideia, né, aproximadamente quase que a maioria da população está concentrada em 25% do território nacional, que é a zona costeira, né, essa zona onde você tem interface entre mar e terra, né, e as atividades econômicas, as atividades sociais se desenvolvem ali, né. Atividades históricas, né, com a colonização humana, com a colonização posterior, né, e depois com as atividades atuais que se desenvolvem. Então, a zona onde o humano está muito presente. O tamanho da população humana, né, frente às populações de outros organismos, né, de outros seres vivos aí, ela é muito superior, então o nosso impacto é muito grande. Então o desafio atual é a gente tentar compatibilizar a vida humana com o ambiente equilibrado, saudável. Vocês na expedição, vocês têm essa visão, então, né, o primeiro relato vocês falam, pô, foi muito difícil os últimos dias porque foi atípico, né? Então esse atípico é por quê? O relato quando vocês chegaram aqui foi, a gente teve ventos, né, de padrão sul, nordeste muito intensos, essa variação de vento que não era esperado nesse momento, né, do ano. Eu também percebi isso, né, como alguém que trabalha no mar, a gente percebe que não está usual o que a gente espera, né, o vento nordeste num período, depois o período de calmaria, o vento sul voltando só lá para março. Então essas alterações ambientais que a gente percebe, climáticas por exemplo, né, que você percebe, você vivenciou isso, né, ao longo da sua remada você vivenciou isso. Então isso acaba mostrando, né, como o humano, né, tem modificado. E quando a gente fala humano, não estou falando do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Salvador só não, nossos impactos são globais, né, mas isso se traduz em pequena, média e grande escala, né, o barco é o mesmo, né, a gente quando pensa em preservação, em conservação, a gente tem que considerar, né, a escala que a gente está trabalhando, e o barco é o mesmo. O planeta é o mesmo, a gente não tem como falar, não, mas culpa é de quem não. É culpa de todo mundo tem sua parcela de culpa e todo mundo vai ser responsável, uns mais, uns menos. Né? Tem uns que estão na condição melhor, situação melhor, frente ao que a gente está vivenciando, e outros menos, mas a conta vai chegar para todo mundo. Uma pergunta que eu te faço, como é que você vê essa resistência das comunidades de pesca, as poucas que existem na costa, frente à indústria, frente à especulação imobiliária? Quais as nossas chances? E a atividade cultural é uma coisa muito importante que muitas vezes não é considerada dentro do cenário de preservação ou conservação. Ou seja, às vezes a gente consegue proteger uma espécie, proteger um local, um ecossistema, mas a perda cultural é algo muito importante. Então,
a vida no mar é muito difícil, né? Vocês estão remando, vocês estão vendo. O pescador, a vida do pescador é muito dura, é muito difícil. Né? Saem sem muita condição, que eu digo, de conforto, passam 20, 30 dias no mar, tem os que pescam, vão em volta todo dia, mas não deixa de ser uma vida dura. O mundo atual, né, smartphones, celulares, computadores, internet, tudo isso aí é um atrativo, muda um pouco, né, essas coisas mais simples, porque são novos valores, né? As pessoas buscam novos valores, não no sentido de serem melhores ou piores que outros, mas novos valores. E aí essa cultura tradicional, esse viver, esse saber tradicional, que muitas vezes não está em livro, né? Isso é passado no dia a dia, na conversa, nos ensinamentos. Eu aprendi muita coisa, né, com as pessoas que eu tive acesso, né, e conheci, vivi aqui. E isso não está em livro, né? Eu não aprendi muita coisa da minha carreira, né, como oceanógrafo, não está no livro, não foi na universidade. Foi no dia a dia com o pescador, foi no dia a dia com meus amigos aqui, com pessoas que eu conheci também, né, com pessoas de outras regiões também, mas envolvidas nas tradições do mar, né? E isso está se perdendo. Então chega às vezes a grande indústria e aí altera o local, modifica, né? Então está às vezes preocupado, né, com que se perde diversidade biológica. Legal, isso é muito importante, não deixa de ser importante, mas a diversidade como forma mais ampla no seu sentido, não só a diversidade biológica, mas a cultural também, ela é muito importante e ela está se perdendo. Então, por exemplo, os filhos dos pescadores, né, eu sugiro que vocês conversem com os mestres de barco, eles não querem ser pescadores mais. Essa cultura da chegada da indústria que traz o emprego para todo mundo. E as pessoas já não eram empregadas quando elas viviam nas suas comunidades tradicionais de pesca. Elas já não iam para o mar, já não tinham suas atividades, sua sustentação. Então esse falso conceito, essa ilusão, é uma ilusão. Esse conceito do trabalho assalariado que substitui o trabalho tradicional na sua cultura, no seu meio ambiente. Então o que a gente vê é uma mudança de estilo de vida para muito pior. Uma favelização no entorno da indústria, porque como o Rafael citou, não existe um conceito, como existe fora do Brasil, na Europa, de sustentabilidade, de retorno para o meio ambiente, e uma preocupação com as culturas que estão no entorno. O que eu percebi ao longo desse litoral é os grandes empreendimentos, sejam eles indústrias ou imobiliários, de costas para as comunidades, sem nenhum tipo de convivência, nenhum tipo de vivência, nenhum tipo de preocupação, pelo contrário, existe uma exclusão, existe uma zona abissal entre as classes dominadoras que estão ali concentrando a riqueza e explorando a mão de obra, de costas para as comunidades. Não existe interação. Isso eu posso falar do litoral baiano e do litoral capixaba. Isso é um registro, como eu posso dizer, é uma constatação do que a gente vem observando, e eu acho que a maior perda, é o que Rafael falou, é a parte cultural. O meio ambiente, a gente ainda tem projetos aí de preservação de peixes, de mamíferos, e o humano, né? E a preservação humana, e a conservação da comunidade de pesca, que não agride, tem um impacto, como os índios também causavam algum impacto, mas eles viviam num sistema de sociedade onde eles exploravam um determinado território e mudavam para outro. Quando a gente tem a troca dessas comunidades tradicionais, esse modelo de vida mais sustentável, mais tradicional, né? Mais simples, para uma sociedade urbanizada e globalizada, a gente tem um volume de pessoas, como você falou, muito maior e os impactos muito maiores. E assim, muitos estudos e pouca aplicabilidade. No final das contas, o que acontece é que sempre há uma justificativa para impactar, para alterar e para modificar, né? Você não tem, sempre vai ter uma justificativa econômica, né, que geralmente essa não vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar crescimento, mas a que preço? Porque muitas vezes as pessoas mais impactadas, mais prejudicadas são aquelas que vivem ali. Sim. Então, por exemplo, essa grande indústria às vezes vem, né, e aí eu dou o exemplo do Porto porque, né, vem essa, mas tem tudo que é tipo de indústria e negócio, e deixando claro, não é que não possa haver desenvolvimento, tem que ser desenvolvimento, mas tem que ser algo pensado, planejado e equilibrado, né, como eu estou deixando claro. Não há um equilíbrio entre áreas modificadas e áreas conservadas. No mínimo, meio a meio, no mínimo meio a meio. A grande indústria vem, essas pessoas muitas vezes elas não são absorvidas como mão de obra qualificada, elas servem para construir e para colocar para funcionar, depois elas ficam desempregadas. Então é algo transitório.
Ou então trazem pessoas de outras áreas para ajudar e essas pessoas depois ficam ali abandonadas, marginalizadas pela dinâmica de funcionamento daquele empreendimento. Né? Não tem a continuidade, não tem... E, por outro lado, quando se fala da conservação, é conservar também as tradições, a cultura, esse tipo de coisa, porque é inegável, não tem como não dizer, mas o mundo moderno é atrativo para o jovem, para a criança, esse tipo de coisa. Então, quando a gente pensa, né, no que a gente pode, que essas pessoas recebem de contrapartida, de benefícios, ao primeiro momento ficam encantadas. Sim. Né? Então, quando você, né, tem possibilidade de ter coisas diferentes, ter aquela mundo diz que é bom, a né? tecnologia, A atração da tecnologia, que na verdade não é que não é boa, traz muitas vantagens, revolucionou muita coisa. O problema é quando se usa isso para enganar as pessoas. É isso aí. Olha, substitua a sua vida de pesca, porque aqui no trabalho assalariado, aqui você vai ter isso. E quando você vai ver na prática posterior, a pessoa sai de uma vida à beira-mar e vai viver na favela. É isso aí. Então, está tudo girando em torno de uma palavra, né? Isso de uma frase, né? A distribuição de riqueza. Isso. Nós estamos aqui no santuário do Padre José de Anchieta, na cidade de Anchieta, no Espírito Santo. E a gente pode ver ainda algumas ruínas aqui, o que são elementos da primeira construção da igreja de Nossa Senhora da Assunção, que é a igreja que o Padre José de Anchieta mandou erigir aqui, de quando ele chegou aqui nessa cidade, que se tornou o santuário dele, e a cidade onde ele veio morrer, a chamada Vila de Jeritiba, que depois veio se tornar a cidade de Anchieta, após a sua emancipação, já no século XIX. Essa cela onde morreu o Padre José de Anchieta, então é um dos elementos fundamentais assim, da construção dessa igreja, dessa obra, que é a igreja de Nossa Senhora da Assunção, construída em 1579. Então são poucos elementos ainda existentes do século XVI. Um agradecimento especial aí, nossos amigos que vieram aqui, Rildo, Tiagão, Otton, vieram aqui se despedir da gente. Nosso amigo Rildo hospedou a Miltinho. Nosso amigo Tiago me hospedou, consegui me recuperar aí de uma infecção intestinal braba aí. Estamos inteiros, né, Miltinho? Inteiro. Tiago, obrigado, meu irmão. Bom, brother. Parabéns, cara. Dia do trabalho. Passando pela cidade de Piúma, ao fundo ali o famoso Monte H. Itaipava, Espírito Santo. Olha lá a galera da terceira idade aí veio receber a gente. Aê, ó. Sou ou não sou o Popstar? Muito obrigado. E essa chegada aqui na cidade de Itaipava é muito emocionante. Essa galera linda fazendo essa festa pra gente, né? Eu recebi a ligação do meu amigo Tiago, né, professor do IFES, que Itaipava estaria recebendo, né, a visita de 2 rapazes de um projeto Remando em Preservação. E só de saber, assim, ouvir o título, né, do projeto, eu fiquei emocionada, porque tipo assim, é uma coragem e saber e conhecer o nosso litoral, né, buscar, né, as necessidades, ver a biologia, o que está acontecendo no nosso litoral, porque cada vez está se destruindo, né, a preservação está longe, né, de todos os olhos humanos. E com isso, assim, me incentivou a recebê-los eles, né, e graças a Deus estão aqui, estão bem, né, com saúde. E mostrar, né, um pouco, né, o nosso litoral. Itapemirim está sofrendo muito, né, os portos querendo chegar por aqui, a degradação está muito grande e isso aí só traz tristeza no nosso coração. Cresci aqui, estou vendo dia após dia destruição, né, humana,
na orla, né, do nosso município mesmo. E isso aí traz muita tristeza para a gente. E eu creio que esse trabalho vai mostrar, né, ao Brasil, pode ser, né, a necessidade da preservação. Nos despedindo aí de Itaipava, remando aí no 79º dia da expedição Remando em Preservação para Marataízes. Valeu, gente. Vamos hoje para a Praia das Neves. Como é isso, ó? Olha quem veio ver a gente aqui, ó. Como é, Márcio? Olha aí, tamo O cara veio ver a gente um dia antes da chegada. Vamos lá no Rio, vamos lá. 81 dias no mar. E muita gratidão a vocês e representando todos os amigos. São mais de 200 pessoas que nós encontramos no caminho, que nos auxiliaram. Então, muito agradecimento especial às pessoas que nos receberam. Todo esse amor aí, fraternidade. Sem vocês, jamais a gente teria chegado até aqui. Obrigado a vocês e a todos. E aí, galera? Valeu, galera. Entrando aqui pelo rio Itabapoana, contra a corrente, remando bem no cantinho. Nós vamos para depois dos barcos ali, onde tem uma recepção pra gente. Finalizando a expedição Remando em Preservação. Grande chegada. Seja bem-vindo à nossa terra. Tomásio Torres. Viagem longa. Obrigado, senhor. Nada, que isso. Você que é a nossa prefeita, François. Prazer. Tá mudo, professor. Márcio. Agora. Ó, deixa eu dizer a você, eu tenho umas coisas para lhe perguntar. Mas antes, deixa eu te falar, ó. Adélia Coutinho. Adelita. Sempre minha sogra linda, minha mãezinha. Pois é. Lua Braga diz que te amo, papai. Minha filha linda. Te amo, papai. Estou chegando à conclusão que todo mundo te ama. O coletivo FEPNES. Grande Márcio. Foi um prazer receber. Junto com o Niltinho, um cheiro de baiana aqui no Espírito Santo. Minha grande amiga baiana lá de Itaipava. Isso, o pessoal do Espírito Santo que está assistindo. Agradeço o pessoal que está aí assistindo. Tatiana, eu já falei. Deixa eu ver aqui quem mais. Alexandre Reis. Xaxá. Obrigado, Noé Xaxá. Silva. Olha que Noé Silva tem um nome sugestivo, né? Porque Noé tem a ver com barco. Então, É meu sogro, mestre. É meu sogro, professor. é o homem da arca. Um abraço, mestre. É o homem da arca, Ele certo? está longe de mim, está aqui, ó, do outro lado, aqui na sala. Na mesma casa. Aí então, tá em casa. Lourdes Vasconcelos é a sua mãe que está dizendo que te ama também. Então, te amo, bichinho. As mulheres da sua vida estão todas dizendo que te amam, certo? Razão do meu viver. Aqui, você falou tanto de José de Anchieta, tem aqui José de Anchieta Nunes, que está dizendo que você é irado,
Esse é um ex-aluno meu, que hoje é doutor em biologia marinha, é especialista em peixes e é um grande incentivador dessa expedição. Foi um cara que viajou comigo para Noronha e alimentou essa esperança da expedição Remando e Preservação. Ele é um dos responsáveis por eu ter tido essa coragem de ir para o mar. E é um cara que sempre me deu muita moral, muita força. Beleza. Tem aqui GG Gomes, Luciana Coutinho, eu acho que já falamos, não? G é meu padrasto. Também, Beijo, G. Luciana Coutinho, minha cunhada. Tony Hoje eu estou mandando beijo para Vasconcelos. todo mundo, viu, professor? É o último dia. Você tem outro irmão, né? Eu tenho Marcelo e Tony Marquinhos. Vasconcelos. Quem? Tony Vasconcelos. Tony não é de sangue, é o marido da minha cunhada, meu concunhado, né? Ele é meu irmão, brother Tony. de outro tipo. É meu irmão, mas não é de sangue. Lucila Lopes. Lucila é a presidente Roberto da colônia de Maciel. pesca que foi entrevistada lá de Itaipava, minha grande amiga. Foi ela que cuidou dos nossos caiaques lá por quase um ano. Grato, viu, minha amiga? Muito grato por tudo. Pela recepção linda, por tudo. Roberto Maciel está parabenizando a nós aqui, até eu, e a Milton também, Marcelão. Nosso colega da UNEB, Robertão, da Robertão. fisioterapia. Lucila Lopes está dizendo que tudo é lindo. Mônica Castro, essa eu conheço, nossa aluna. É nossa Tá colega. É. Beijo, Moniquinha. Deixa eu ver quem mais. Hamilton está assistindo. Diga aí, Hamilton. Hamilton tá Beleza, aí. você está aí. Hamilton Silva Souza. Pescador parrudo. É isso aí, remador. Bruno Pereira. Deixa eu ver quem mais. Fátimo. Fátimo Será que é Cerqueira, esse meu irmão, compadre, financiador, grande amigo. Pronto. Beijo, Essa Johnny. turma é a turma que até agora se manifestou, né? Não, acho que nem todos se manifestaram dos que estão vendo, uma quantidade boa de gente assistindo. Mas eu tenho umas perguntas para fazer para você. Vou fazer a primeira, porque eu não sei se você falou e eu esqueci, mas na última cena eu vi que a Miltinho estava remando o Lobo do Mar. O Lobo do Mar é o caiaque de Hamilton, né? Que eu soube que enfrenta tubarão, enfrenta tudo sem problema. E o seu tem nome? O meu é o Lemúria 1. Lemúria 1. Tá certo. Eu não quis usar o nome de minhas filhas porque são duas. E aí, se eu botasse o nome de um, ia fazer ciúme na outra. Aí Você ia ter que botar o nome das duas, né? Ia ser seria o nome delas, né? Das duas, né? Até não podia ser. Você podia botar como é o nome? É Lua aí? Jade e Lua. Então, você podia botar esse nome. Quem sabe vai ter um próximo barco aí, tem muitas oportunidades de homenagear aí. Bom, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer, afinal de contas, eu até vi que muitos amigos seus... Eu vou fazer aqui uma reclamação ao vivo, vai todo mundo ser testemunha, certo? Eu vi que muitos amigos seus, eles foram ver vocês, né? A gente viu ali no fim, vocês ficaram emocionados com alguns amigos. Um amigo. Que foram receber, né? Um amigo e depois outras pessoas e tal. Mas eu estava esperando você chegar na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Eu tinha comprado até passagem, seu sujeito. Aí não deu, né? Então, já que a gente está no último episódio, eu acho que você podia contar para todo mundo assim como foi isso de não dar para ir até o Rio, porque eu tive que usar a passagem em outro momento. Conta para mim como é que foi para nós, né? Para todo mundo que está ouvindo. Inclusive, a Miltinho está ali, ele podia até estar aqui hoje, viu? A Miltinho podia estar aqui. Se ele quiser entrar, pode entrar, viu, Hamilton? Porque eu queria ver você também. Quer dizer, como é que foi essa onda de não deu para ir até São Sebastião do Rio de Janeiro? Conta para nós. Primeiro, sobre a Miltinho, a gente arruma outro momento. Eu confesso que ele também tem uma rotina braba lá na praia, lá de trabalho. Eu não sei, nem sempre ele consegue. Às vezes ele entra 20 minutinhos e sai. Mas a gente convida ele numa próxima oportunidade.
Próxima expedição, se Deus quiser, ele vai estar comigo. E a gente vai poder ter a Miltinho presente, né? Em algum episódio que a gente fizer aqui, da parte acadêmica, né? Que no filme que a gente vai editar, com certeza, ele é protagonista. Bom, primeiro, assim, dizer que a expedição Remando em Preservação Salvador-Rio de Janeiro, ela foi uma expedição contínua. O que é uma expedição contínua? É uma expedição onde a gente prima remar todos os dias. Quando a gente não remou todos os dias, foi por circunstâncias assim realmente de impossibilidade de remar, por exemplo, condições estúpidas de mar. Quando eu falo condição estúpida, é mar de ressaca, tempestade, em que nenhum tipo de embarcação vai para a água. Quem dirá o caiaque, né? Se nenhuma embarcação vai para a água, nem navio de costado de aço, nem lancha, nem navio de transporte, nem barco de pesca, você vê que realmente a Marinha ela praticamente fecha as praias para navegação, não tem possibilidade de um caiaque enfrentar a arrebentação de onda, é a morte certa. Então, a gente, nessas condições, nenhum tipo de ser humano deve ir ao mar. É uma questão de responsabilidade, e essa responsabilidade, inclusive, nos deu um prêmio da Marinha, que é a Marinha nos premiou, depois da medalha, né, de amigo da Marinha que eu recebi, premiou a mim e a Miltinho pela nossa conduta e a nossa responsabilidade de saber a hora certa de poder estar na água. Então, uma expedição contínua que só deixou de remar em circunstâncias absurdas de onda, de tempestade, de vento, e por questões também de saúde. Você vê, a gente ficou parado 10 dias na Barra do Jucu porque eu tive Covid lá. Eu falei virose ali porque, enfim, não estava querendo falar de uma doença terrível, um momento terrível na sociedade brasileira, inclusive que levou meu pai, levou meu irmão. Então, assim, uma expedição contínua, ela tem suas dificuldades, ela vai minando. Quando você tem uma doença que você fica 10 dias encarcerado num quarto, se recuperando lá na Barra do Jucu, depois você tem infecção intestinal, você tem o dinheiro, o fator dinheiro. Praticamente a conta estava quase zerada, não tinha mais como financiar a sequência dali para frente. Isso são alguns fatores, né? Você tem um prazo, que a gente tinha estipulado, um prazo máximo de 80 dias para chegar na Baía de Guanabara, isso com 20 dias de margem de erro. Né? A gente teria chegado com conforto em 60 dias de expedição. Você vê que as condições geográficas foram tão extremas nesse ano que nós fomos chegar em São Francisco e Itabapuana com 81 dias, ainda faltando 350 quilômetros para o Rio de Janeiro. Dava para fazer um esforço a mais de buscar uma arrecadação, pedir ajuda aos amigos, enfim, dava para buscar. Se eu olhasse para a previsão de vento e onda, que a gente consegue prever com 15 dias à frente, e visse possibilidade de atravessar o litoral norte fluminense, que é um dos trechos, se não o pior trecho do litoral brasileiro. Né? Não sei se todos sabem que é onde fica a famosa praia de Saquarema. Então, você pensa assim que todo o litoral norte do Rio de Janeiro tem o Cabo de São Tomé, Saquarema, que é uma região que recebe ondas de 6, 7 metros. 6, 7 metros. Isso, para surf, já é uma coisa assim de morte. Imagine para um caiaque você sentado num barco. Então, são condições impossíveis. Para a gente conseguir passar de caiaque, tendo que entrar e enfrentar a arrebentação de onda, se o mar tivesse 1 metro, 1 metro para nós de caiaque equivale a 3 para o surfista e equivale a 10 para o banhista. É condição assim impossível, ondas tubulares nas costas, água gelada. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade primeiro com a nossa vida. Eu não posso assim prometer fazer o impossível. Eu acho que o expedicionário ele tem que ter uma responsabilidade de saber até onde vai o seu limite. Inclusive, quando você vê pessoas morrendo, especialistas em determinados esportes morrendo, seja um montanhista subindo Everest, é porque muitas vezes faltou a responsabilidade a ele. Às vezes o cara está tão apaixonado pelo objetivo final que ele não consegue enxergar a realidade que ele está vivendo. E quem dita as normas da realidade não é o ser humano, é a natureza. Então a gente precisa ter responsabilidade para olhar a natureza e saber até onde nós, como seres humanos, que somos limitados, até onde a gente pode ir. Então, nesse momento, ouvindo conselhos de pessoas também, né, principalmente, assim, dar um exemplo aqui, meu pai, que era um homem também, pegou jacaré, meu pai era montanhista,
Meu pai era um cara da natureza. Meu pai falou para mim, filho, a gente passou 2 meses remando e nesses 2 meses do litoral norte fluminense bombando ondas de 2 metros todos os dias. Tem brecha. Um swell de sul atrás do outro. Você vê, eu estava remando na Bahia e já estava mirando o Rio de Janeiro, acompanhando as previsões de lá. Em nenhum momento, durante 3 meses, o litoral norte se abriu. Inclusive, um mês depois que a gente chegou, que a gente encerrou a expedição, eu continuei monitorando as condições do mar do litoral norte fluminense. Em nenhum momento, mesmo um mês depois, passou o verão, entrou o outono e o mar continuou bombando. Não houve brecha. E isso provou para mim que a decisão nossa foi acertada e a gente precisava realmente concluir em São Francisco da Bapuana. Foi um sentimento de perda? Foi. O nosso sonho maior era chegar na Baía de Guanabara, ter lá minha família linda, que eu amo. O sonho de entrar, ver o Pão de Açúcar e todo aquele cenário maravilhoso do Rio de Janeiro. Mas a gente se deu assim por satisfeitos, porque diante da dimensão dos enfrentamentos, né? Professor, foram enfrentamentos assim os momentos mais difíceis da minha vida. Se fosse o mar de verão, a gente vocês teriam visto a gente passeando em águas cristalinas. Eu levei um globo chamado Dome para fazer imagens sub de peixinho colorido. Vocês não viram uma imagem subaquática em 11 episódios, só água marrom e normalmente tempo fechado. Teve um momento ali no litoral norte capixaba, sul capixaba, em Setiba, que a gente pegou água verde, até citei, e que a água estava cristalina, mas em geral só bomba, poucos trechos assim de tranquilidade, né? Então por essa razão a gente encerrou e graças a Deus eu encerrei, porque quando eu cheguei em Salvador, logo na sequência meu pai foi internado e se eu tivesse continuado eu teria perdido meu pai ainda em expedição e não teria dado para ele esse prazer dele ver o filho dele encerrando um projeto lindo, que era um sonho. Ele que foi um grande incentivador, um grande motivador disso. Então, Deus sabe o que faz, né? Deus sabe todas as coisas. Eu espero um dia poder fazer esse trecho, como o senhor já me falou algumas vezes. Essa conversa não está encerrada. Esse assunto não está encerrado. Eu não sou o tipo de cara nem assim que seja, nem que seja de lancha. Não, vai ser de caiaque. Nós vamos completar isso aí, de repente fazer um trecho mais longo, né, passando pela Baía de Guanabara, indo até São Paulo. Até Ilha Bela. Eu tenho saúde aí até os 60 para rimar. Então vamos que vamos. Seu irmão está aqui dizendo que cumpriu a missão e sua mãe está dizendo que agradeceu a Deus por você ter terminado. Sim. E por ter trazido com vida você e a Miltinho. Professor, ainda tem esse ponto aí, viu? Ainda tem esse ponto de minha mãe. Minha mãe tinha perdido meu irmão, o filho do meio dela, e o filho caçula, o filho mais velho dela quase morreu, meu irmão mais velho, um mês antes do Covid. Foi Covid, a gente tem quase certeza disso. Antes do Covid ser anunciado na mídia, meu irmão foi entubado, ficou na UTI, quase morre. Na sequência, meu irmão mais do meio ficou 5 dias internado, veio a óbito antes de ir para a UTI. E o filho caçula dela estava no mar, enfrentando o verão mais inverno dos últimos 30 anos, numa expedição perigosíssima. Então, assim, como é que estava a cabeça de minha mãe? E a minha cabeça, durante a expedição, preocupado com a minha mãe, com a minha esposa, minhas filhas, né? Então, essas coisas a gente não transmitiu para as pessoas no dia a dia. Mas eu acho... nos vídeos. Mas eu acho muito bom que você esteja dizendo isso para todo mundo. É bom que as pessoas saibam. Até porque remar 80 dias não é brincadeira, né? Então, sim, você está dizendo isso aí. E eu lembro que foi nesse ano que teve aquele problema do deslizamento, se eu não me engano, foi no Rio Doce, né? Não, todo o litoral sul da Bahia entrou em estado de emergência. Foram 38 cidades. Desabamento. Inundações, ponte caindo. Então, não foi uma coisa fácil, não. Agora, eu quero te contar uma coisa, professor. Eu vi uma cena que a gente estava remando na região de Prado, e eu olhei para a terra e eu vi uma cachoeira descendo numa encosta onde é mar e morro. Uma cachoeira aconteceu ali, inusitada, e nunca houve cachoeira desaguando no mar, né? Não tinha rio nenhum ali. Nenhum rio. Era a água da chuva descendo no morro e era uma cachoeira grossa, que parecia uma cachoeira da Chapada Diamantina. E eu nunca vou esquecer essa cena. E a gente remando no meio dessa tempestade aí, em alguns momentos até a gente parou, claro,
mas a gente chegou a enfrentar ventos de 100 km por hora em terra, porque, graças a Deus, a gente previu essa tempestade de vento antes e chegamos 2 horas em Prado antes dessa tempestade de 100 km por hora entrar. E eu nunca tinha visto ventos de 100 km por hora no litoral brasileiro. E olha que eu surfo há 34 anos, estou no mar há 34 anos, e foi a primeira vez que eu vi vento de 100 km por hora aqui na Bahia. Certo, mas segura aí. E aí o Hamilton está aqui agradecendo o convite, mas eu acho que a gente podia fazer uma live sem filmagem. Eu, você e Hamilton. Vamos. Em vez de falar de história, é falar da expedição. Então vamos dos fazer o 12º problemas, episódio? do perrengue, das coisas boas também, né? Eu acho que a gente podia chamar ele, convidar com antecedência e fazer uma coisa só de bate-papo entre a gente. Fantástico. Eu estou pedindo ao pessoal que está assistindo, se quiser, mande algumas perguntas. É o momento das perguntas. Agora, falando do vídeo, eu achei lindo a experiência do Congo, do Congado. É uma pena que você não tenha comprado um tambor, mas eu entendo que não dava para trazer um tambor no caiaque, certo? O Lemur andou e não ia conseguir trazer um tambor ali dentro. Agora, a impressão que eu tenho, ainda bem que Chico Índio está ouvindo a gente. Aliás, esse é um sujeito que eu quero trazer aqui no canal também. Porque eu tenho a impressão que aquele tipo de tambor, que ela disse que é africano, também é indígena. Eu tenho a impressão que o congado, aqueles ritmos ali, são muito mais indígenas que africanos. Se bem que pode ser Congo também, porque eu tenho como tese, e essa é mais uma coisa que eu estou me arriscando aqui como especialista me ouvindo, mas eu gosto de fazer isso. Eu tenho como tese que os congoleses, os angolanos, né, os africanos bantu, eles acabaram se entrosando com os tupis, Tupinambá, Tupiniquim, porque a estrutura social deles, né, assim como dos tupis, era uma estrutura comunal de sociedade. E isso não faz com que seja muito difícil que eles tenham convivido. E eu tenho andado nas margens do Rio São Francisco e a gente encontra umas aldeias ali, umas vilas no São Francisco, com o que eles chamam de samba de roda, o samba, espécie de samba espontâneo. E embora eu não tenha a especialidade que nosso amigo Chico tem, mas quando eu escutei aquilo, eu achei que era uma mistura de tradições indígenas com tradições banto mesmo. Que eu acho que os iorubás, os nigerianos, não se espalharam tanto, eles ficaram mais na cidade, mais urbanos, enquanto os banto, eu acho que se espalharam pelo Brasil. Essa é outra tese que eu defendo, sem ainda ter uma conclusão, querendo ainda também ver uma prova disso que eu penso, né? Então, me parece que quando a nossa amiga expõe, que ela fala sobre o Congo, ela está nos mostrando uma herança disso. Certo? O que é que você acha disso? Chico, se você quiser falar alguma coisa aí no YouTube para nós, por favor, enriqueça esse debate. Gente, eu estou esperando as perguntas de vocês, inclusive da Mariana. Cadê você, Mariana? Mariana disse que tinha um grande problema, que você ficou com saudade dela. Com certeza. Muita. Pois é. Então, conte aí. Professor, tem algumas coisas muito interessantes aí para a gente falar desse último episódio, desse último momento da expedição, também em relação à questão do meio ambiente, que fecham. Eu posso dizer que todo o litoral baiano e capixaba, tudo que nós estamos discutindo aqui, inclusive essas questões que o senhor fala do resgate indígena e banto, aconteceu em toda a expedição. O litoral norte capixaba, e Barra do Jucu ainda está muito perto de Vitória e Vila Velha, tem muito da história, muita presença
de povos ancestrais, dessa fusão negra, indígena, muito semelhante aqui à Bahia, a formação do tripé no século XVI, né? Assim, eu vejo a questão do negro, do africano escravizado, do que ocorreu na Barra do Jucu, algo muito parecido com o que ocorreu em todo o litoral baiano. Em relação ao congado, né, o Congo, que ela fala dos instrumentos, ela fala da casaca como instrumento típico indígena e o tambor como instrumento africano, né? Mas eu acabei perdendo o que eu ia falar. Eu tinha um ponto sobre os africanos que eu ia falar que era bem importante, minha cabeça fugiu o pensamento aqui. Mais na frente, quando eu lembrar, eu digo. Mariana foi dizer que você estava com saudade dela e pronto. Não, eu confesso que eu estou um pouco desconcentrado aqui nessa live hoje, porque muitos sentimentos assim envolvidos, né? Certo. Mas daqui a pouco eu lembro. É um ponto importante que eu ia citar como exemplo do que acontece no Espírito Santo com o Congo, com essa cultura do Congo. O senhor repete a pergunta, professor. Pode ser que eu lembre. Eu lhe perguntei o que você acha dessa minha hipótese, né? Uma tese que eu tenho, de que os tupis, tupinambás, tupiniquins, eles se entrosaram bem com os congoleses, com os bantu, né? Acabaram meio que se unindo, tanto que você pega alguns aldeamentos que se dizem pataxó, né? E vocês veem que, evidentemente, tem africanos ali. Eu às vezes, fico achando que algumas aldeias dessas estão na fronteira entre uma aldeia e um quilombo. Foi mais ou menos isso que eu te perguntei. Eu lembrei, estava exatamente em cima dessa pergunta. A prova de que os escravizados, né, africanos se envolveram com as comunidades tupis é todo o resgate, porque, por exemplo, no litoral, quase todas as culturas originárias foram exterminadas, né? E tem pouquíssimos pontos do litoral baiano e capixaba onde você ainda vê a presença de alguma tribo. No extremo sul da Bahia você tem os pataxó, né? Mas assim, Tupi, você tem assim um resquício de tupinambás e ilhéus, mas você não vê mais assim uma comunidade originária preservada, com o idioma preservado e todo o seu complexo. Quem trouxe esse resgate dessa cultura indígena foram os negros escravizados. Então, assim, por exemplo, quem se tornaram os mestres da produção de farinha, que é indígena, foram os negros. Quem se tornou o mestre da produção de canoa, tupinambá, foram os negros. Então, quase todos os elementos, cestarias de palha, cerâmica, a gente tem exemplo da cerâmica aqui no Recôncavo Baiano, e você não encontra índio produzindo cerâmica lá, mas você encontra os descendentes dos escravos, né, nas comunidades quilombolas. Então, assim, pode-se dizer que assim, todo o litoral baiano e capixaba, os negros, os descendentes dos escravizados, eles trouxeram, eles são os porta-vozes da cultura dos povos originários, dos povos tupis que viviam na costa. Então, eu concordo com sua tese, eu acho que pelo menos dentro do que nós vimos e do que nós estudamos, ela tem, para mim, 100% de procedência. Tá, beleza. Faltam uns estudos mesmo, né, que podem confirmar. Sim. Mas eu também desconfio. Achei muito interessante aquela moça campeã de bodyboard que recebeu no Espírito Santo, parecia uma coisa assim de grande família mesmo, né? De remadores. Eu quero saber se você avisou todo mundo da live. Esse pessoal, aquele pessoal da entrevista, oceanógrafo e tal, talvez seja interessante eles. Sim, mandei. Talvez eu não tenha mandado assim com o tempo assim tão prévio, porque é tanta gente, às vezes a gente esquece de um, de outro, mas eu mandei para todos. A Neymar aí é uma grande amiga, inclusive assim, eu pude acompanhar a carreira dela toda, nós nos conhecemos há mais de 30 anos, né? Então, eu lembro quando ela foi campeã brasileira pela primeira vez, depois ela é muito mais do que 6 vezes campeã brasileira, latino-americana, é a maior campeã do mundo em todas as categorias, ela é campeã continental, brasileira, mundial, e é uma pessoa maravilhosa, né? Uma amiga querida. O Gordinho foi o professor dela. O Gordinho foi que nos recebeu lá, é um amigo querido, ele tem uma escolinha lá. A Neymar tem um instituto, Neymar Carvalho, que trabalha com crianças carentes, um projeto lindíssimo. E
Eu não mostrei imagens, porque as imagens da noite da minha câmera não ficam boas. Mas ela e a mãe Isso dela deve fizeram. ter lembrança do tempo em que você ajudou a criar essa cultura do bodyboard aqui no Brasil. Sim, né? eu competi muito lá, né? E elas Sim. fizeram um bobó de camarão para a gente à noite, um jantar na casa da Neymara lá. Foi muito, muito legal, assim. Então, Ney, um beijo no seu coração. A filha dela é campeã mundial júnior, está seguindo os passos da mãe, está com 17 anos, se eu não me engano, a Luna, e vai ser a próxima campeã mundial, se Deus quiser. Brasileira, né? Campeã do mundo. Certo. Para encerrar aqui, eu tenho duas observações. Olha, a Miltinho está ali. A Miltinho, eu acho que está querendo vir para o programa mesmo, a gente tem que chamar ele, viu? Ele está ali dizendo que foi muito legal ser convidado pelo Congo. Eu quero saber desse negócio mais informal, entendeu? Menos acadêmico no próximo. Sim. Uma coisa mais assim, como é que foi a viagem mesmo? Como é que foi a... Por isso que eu acho que é você e ele. Ele tá Vamos fazer o dizendo 12º episódio, então, professor? É o 12º com isso, sem filme. Só com Massa. esse bate-papo. Ele está dizendo também que a casa do grande amigo Gordinho, que foi muito legal aquele momento lá na casa. Então, ele está dizendo isso aqui. Paulo Gonzalez está lhe dando parabéns. Paulo Gonzalez foi o nosso capitão dos portos da Bahia. Capitão, muito grato, um apoio muito importante, comandante. Hoje ele está em Brasília, né? Da Já Marinha. não é mais o capitão dos portos da Bahia, mas um amigo querido, um cara assim que todos os dias mandava mensagem, um apoio assim. A gente se sentiu mais seguros no litoral baiano, né? Que é o litoral capitaneado por ele. E agradeço muito, viu? Eu soube que, na época, ele meio que avisou, né, ao pessoal de Ilhéus e tal. Sim. Houve algum cuidado com vocês, né? Total. Em nome da UNEB, que também ajudou o projeto, a gente gostaria de agradecer ao capitão e à Marinha do Brasil. E acho que isso é importante. E no território da jurisdição dele, a gente foi recebido maravilhosamente. Vocês devem ter lembrado da nossa chegada em Porto Seguro. Tinham pelo menos umas 7, 8 embarcações, assim, parou a cidade, né? Foi uma coisa assim muito emocionante. Eu me emocionei. Eu lembro da saída também, né? Que o pessoal da ele Marinha lá acompanhou vocês até um certo ponto, né? Numa lancha da Marinha, se eu não me engano. Eu lembro. Sim, e antes da expedição acontecer, durante o treinamento, ele chegou a colocar um navio, né, de guerra mesmo, um navio de costado de aço. Fizemos um projeto, né, na Baía de Todos os Santos. A gente tem imagens com o navio da Marinha, com lancha. Tivemos em Inema, produzimos imagens lá. Então, comandante, muito legal, muito, muito agradecido pelo carinho aí, pelo cuidado. Marinha do Brasil, muito importante nesse projeto. Pronto, agradecendo a Marinha em nome da UNEB também. Eu queria lhe fazer a última questão, antes da nossa despedida, é sobre exatamente o ambiente de pesca, a degradação do ambiente de pesca. E o Rafael, né, e o outro rapaz, que eu esqueci o nome agora, Tiago, eles falaram muito bem sobre isso. Inclusive, que a responsabilidade é de todos nós. Todos nós, inclusive, que comemos peixe. Né? É uma coisa muito maior do que a gente imagina, a degradação ambiental. E, de fato, a gente tem acompanhado o que a gente consegue na Baía de Todos os Santos, no litoral baiano, onde a gente vai, e a gente tem visto uma perda muito grande da qualidade da nossa água, do nosso ambiente marinho, que é um perigo, sem dúvida. E não deve estar sendo só na costa brasileira isso deve ser um fenômeno planetário. Isso me assusta um pouco. Acho até que o pessoal da oceanografia, né, que você fez esse projeto também estava ligado ao pessoal da UFBA, deve estar super preocupado com isso. E isso tem a ver com o seu projeto também. O seu projeto teve um lado de ciência humana e teve um lado ambiental. Como é que você vê isso, Márcio? Professor, o nosso foco foi falar de história, né? Eu sou acadêmico de história, graduando, então você vê que a gente procurou dar um enfoque maior em história, mas não poderíamos deixar passar em branco todo o trabalho ambiental de observação. Nós fizemos um trabalho de observação da zona costeira entre a Bahia e o Rio de Janeiro, e foi assim a luva que se encaixa na mão
ter encontrado com o Tiago e com o Rafael, que foram pessoas assim, o Tiago indicado pela Lucila, nossa amiga presidente da Colônia de Pescas de Itaipava, que é distrito de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, e Rafael indicado pelo Dr. Cláudio Sampaio, Buia, que é um grande amigo, querido, da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL, e assim, foi muito bom ter essas duas pessoas exatamente no momento onde a gente está fechando a expedição. E eu posso dizer o seguinte, que todas as palavras que eles disseram, você faz essa análise sobre a questão da perda cultural que Rafael falou, da perda ambiental que Tiago falou, da degradação das águas, da degradação, da diminuição de peixes, toda essa degradação do ecossistema marinho, seja animal, vegetal e humano e cultural. Você pode pegar essas informações que foram trabalhadas aqui nesse episódio, ali na cidade de Anchieta, e traduzir isso para todo o litoral brasileiro e talvez para boa parte do planeta. O problema é que as comunidades de pesca estão enfrentando, por exemplo, a aliciação, a cooptação que elas estão sofrendo do mundo globalizado, quando ele fala, né, que é muito atraente. E outra coisa, pescar dá trabalho, pescar é perigoso, pescar é difícil. Quando você vê o dinheiro chegando nas comunidades através do turismo sem planejamento, né, com um turismo depredatório, né, para ver que você chega num lugar como Barra Grande do Baía de Camamu, aí se produz uma grande festa, e aí chega Neymar, aí chega gente famosa da Globo, e aí chega lá com outros valores, com outro dinheiro, com milhões, jorrando dinheiro para tudo que é lado. Isso que é um choque naquela comunidade, isso estraga o lugar. Então, assim, a gente pode ver isso em vários lugares, Morro de São Paulo, Boipeba, Barra Grande, Trancoso, Porto Seguro. O litoral brasileiro está sendo aliciado pelo capital, pela globalização, pelo empreendedorismo, né? Porque é muito mais fácil para as comunidades de pesca que nunca viram esse dinheiro ganharem dinheiro e mudarem a vida deles. Só que, assim, quando eles acordam para a realidade, eles já perderam o território deles, eles já perderam a cultura deles. Os filhos dos pescadores não querem mais pescar porque, naturalmente, eles são... os olhos brilham, né, para a tecnologia. Então, isso tudo, ao meu ver, é uma falta de planejamento, né? A gente não tem um planejamento governamental, a gente não tem discussões sobre a expansão no Brasil. As coisas vão acontecendo de qualquer jeito. Eu posso falar que quase todos os municípios que nós passamos no litoral, o que a gente ouve das pessoas é escândalos de corrupção, roubalheira. Por exemplo, a cidade de Itaipava, eu conversei com algumas pessoas, acabaram com as praias da cidade, do distrito de Itaipava de Itapemirim. Construíram um elefante branco lá, uma coisa de concreto lá, que até hoje ninguém sabe para quê, que é onde está o porto. Lá eles têm uma tal de pesca que não é mais artesanal, que é uma pesca industrial. São barcos enormes que pescam assim, depredam uma coisa absurda. Inclusive, esses barcos navegam todo o litoral brasileiro com pesca predatória, produzindo, sei lá, milhares de quilos, sei lá, toneladas de peixe, sem assim um estudo. Cuidado. Então, tem muita confusão. O que falta no Brasil é diálogo entre os setores, a começar pela liderança dos governos. Os governos municipais, eles não estão preocupados, em geral, com nada. Eles só estão preocupados com expansão financeira, com lucro e com dinheiro entrando no caixa. Isso é um fato que eu pude constatar em quase todos os municípios. Eu não vou dizer todos porque posso estar sendo injusto. Mas é uma retórica, sabe? É uma coisa assim que preocupa muito. Isso você vê licenciamentos ambientais acontecendo, crimes ambientais para todos os lados. A gente viu assoreamento de rio, de praia, lamas produzidas por produtos químicos jogados por dejetos de indústria. Rapaz, olha, eu poderia fazer uma live inteira anotando, eu digo que daria um livro, todas as questões assim que a gente viu e discussões de crimes ambientais que a gente presenciou, que estão acontecendo, comunidades sendo ameaçadas, pessoas sendo ameaçadas de morte. Também não posso falar aqui abertamente em nome de nada nem de ninguém, mas aí está acontecendo isso no litoral brasileiro. Principalmente nos lugares mais isolados, onde você tem assim comunidades muito pequenininhas,
cercadas por empreendimentos de grandes latifundiários. O coronelismo ele ainda existe, os capangas ainda estão lá, ameaçando pessoas com arma, não é coisa do passado. Isso está acontecendo no presente, no litoral brasileiro, não está acontecendo só na Amazônia, com os índios brasileiros lá, que é uma grande tristeza. Isso está acontecendo no Brasil todo. E muitas vezes com uma certa responsabilidade governamental que fecha os olhos e finge que não está vendo, ou até participa. Por exemplo, você vê o que está acontecendo em Boipeba, né? Boipeba agora, um grande empreendimento de luxo querendo ser construído lá, e aí se traz o discurso de que a comunidade vai ganhar com o turismo e tal. E parte da comunidade acaba acreditando nisso, porque envolve dinheiro. Né? Grandes empreendimentos conseguem convencer pessoas com dinheiro, conseguem, sabe? E uma parte das comunidades acreditam de fato que esse dinheiro pode transformar a vida delas, mas, sabe, as coisas quando acontecem sem diálogo, no escuro, que é como a gente vê as coisas acontecendo no litoral do Brasil, você vê Rafael fala com propriedade de que 80% da população brasileira vive na zona costeira, em 20% do território. E a gente vê essa expansão acontecendo, é só a gente olhar na prática, né? Ver como é que está a zona costeira, ver quantos por cento das pessoas vivem em favelas, sem saneamento básico, e quantos por cento vivem em bairros urbanizados e com saneamento, né? Onde está o inchaço populacional do litoral. Então, isso tudo mostra uma problemática sem fim, gigante, que eu acho até, professor, que é tão grave quanto o problema que o senhor cita do oceano e do lixo acumulado no oceano. Né? É tão grave quanto, porque a gente tem os problemas locais e a gente tem os problemas globais. Né? É assim, então eu vejo, para concluir, que com grande angústia e tristeza. Né? Nós que somos do mar, a gente é apaixonado pelas comunidades, a gente sabe o valor da cultura ribeirinha, a gente sabe o valor dos mestres da cultura ribeirinha, o conhecimento que eles têm. Você viu ali o professor Rafael, é um doutor em oceanografia, falando que boa parte do conhecimento que ele adquiriu no mar, nos rios, nas águas, ele aprendeu com os amigos pescadores, porque ele cresceu ali, né, naquela comunidade de pesca. Né? E ele teve grandes professores nas comunidades pesqueiras, não só na universidade. Né? Então, eu acho que é isso. Eu tive ontem uma conversa com uma aluna minha chamada Josiane, e Josiane, ela é da Ilha de Maré. Ela é de uma comunidade que eu fiquei até com vontade de conhecer, parece interessante, chamada Maracanã. É uma das 11 comunidades quilombolas ou de pescadores que originalmente está na Ilha de Maré. E o que é terrível é o que está se divulgando agora da Ilha de Maré e de suas comunidades, é que são comunidades de traficantes. Então, isso é a especulação das grandes empresas de turismo que querem comprar barato e tirar 4 séculos de cultura, inclusive de uma atração potencialmente turística muito mais interessante do que o que eles querem construir de produção massificada e tal. Eles não têm sensibilidade, não têm cultura, não têm formação para perceber o valor do que estão atacando e o prejuízo que estão causando. E isso em nome de ganhar dinheiro, inclusive, fora o prejuízo cultural que a gente tem. Márcio, a gente tem que encerrar mesmo. Deixa eu dizer que tem mais 2 pessoas aqui. Antônio Leal, que está compartilhando seu lamento. Grande amigo querido. Com a perda. E Paulo Rucci, que está aqui acompanhando e dando parabéns a você. Paulão! Paulão foi entrevistado, professor, lá no litoral de Vitória, quando a gente estava em Vitória. Nós subimos para Santa Teresa. Nós falamos do tio dele, Augusto Ruski, que é patrono do meio ambiente no Brasil, lembra? Você disse que ele era a cara do tio dele. Sim. Ele que recebeu a gente. Querido Paulo. No outro episódio. Isso. Paulão, foi muito legal a sua presença, meu amigo. Grato por tudo, viu? Pois é. Gratidão. Mas então, essas pessoas a mais, nós, na verdade, temos muitas pessoas aqui presentes nessa live de hoje. A live de hoje foi importante. A Milton já disse que aceita, então você trate de
resolver aí a nossa data para a gente fazer uma live. Essa Não live é comigo, sobre... não. A data é sua. Não, é nós Eu três. estou pronto. A Já gente nasci vai pronto. fazer, a gente vai fazer uma live sobre a expedição. Essa é sobre exatamente a cachoeira que você viu no lugar que não devia, a água que ficou não sei o que lá, enfim, a expedição, né? Com os dois, para a gente ver aqui. Eu Professor, agradeço vamos a deixar você. Miltinho falar. Vamos deixar A Miltinho gente falar, que ele deixa tem ele muito para falar. falar. A gente deixa ele falar. Eu agradeço a você, agradeço a todos que estão assistindo. E, de fato, a gente vai fazer a próxima série, né? A próxima série que é sobre a Baía de Todos os Santos. Então, ao agradecer, eu passo para você fazer suas últimas considerações. Quando você terminar, você já dê um tchau geral aí, porque já vai ser o fim da live, tá bom? Tá. Eu acho que eu já agradeci antes de agradecer agora, né? Eu já comecei agradecendo. Enfim, um sonho realizado. Me emociono assim, né? De ver o tamanho do que isso se tornou com a presença de tanta gente, né? A gente, quando sonha junto, o nosso sonho cresce. Sonhar sozinho tem valor, mas esse valor amplia muito quando a gente transforma o nosso sonho num sonho coletivo, né? Então, tudo que é feito coletivamente tem muito mais valor do que individualmente, né? Eu acredito na coletividade, eu acredito no amor, eu acredito na fraternidade. A nossa expedição não foi uma expedição de denúncia. Hoje eu até peguei um pouco pesado aqui, falei algumas coisas, porque precisam ser faladas, né? A gente não pode remar 1.200 quilômetros e fingir que não está vendo o que a gente está vendo. Não tem aqui nenhum discurso partidário, né? Ideológico, sim, porque a ideologia verdadeira, que é a ideologia do amor, da fraternidade, tem que denunciar as injustiças, né? A gente quer viver num país e num mundo mais fraterno, a gente quer viver num mundo de amor, num mundo de melhor distribuição de riqueza. A gente não pode reclamar de traficante, de favela, disso e daquilo, se a gente não dá condição para as pessoas se tornarem o que elas precisam se tornar, né? Educação, uma boa casa, uma boa condição de vida, emprego e renda. Então, a nossa expedição está ligada a isso tudo. Não tem como a gente fazer uma remada de 1.200 quilômetros vendo tantas coisas e não abordar isso aqui. Então, se de alguma forma eu ofendi alguém ou alguém não se sentiu feliz com as minhas palavras, eu peço desculpa, mas eu não posso deixar de tê-las, porque são os meus pensamentos, são as minhas ideias, é o meu aprendizado com a história. E eu também espero não ter ofendido pessoalmente ninguém. Se alguém tem algum ponto de vista diferente, entenda que a discussão está apenas no campo das ideias, não é nada pessoal. E eu quero agradecer a todos, né? A todos, todas as pessoas que vibraram, que rezaram, que financiaram, que nos ajudaram, todas as pessoas que sonharam junto, que se emocionaram, né? Sem vocês, nada disso tinha acontecido. Então, todos vocês são muito importantes e eu quero finalizar agradecendo a todos. O projeto Remando em Preservação chegou ao fim e foi um projeto coletivo, não foi um projeto só de Márcio e de Hamilton. Foi um projeto, sei lá, que chegou a ser um projeto de mais de 500 pessoas. Todos vocês fazem parte disso e eu guardo todas essas memórias no meu coração. Um beijo a todos. Muito obrigado. Até mais, então. Vamos lá, Márcio. Um abraço. Até mais. Até a próxima, né? Até o próximo evento. Tchau, tchau, gente.